Bom, essa live vai ser bem empírica, a gente vai ter algumas fotos, alguns casos que a gente vai mostrar. E vamos conversar, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, pode colocar aqui embaixo, nesse vídeo, que a gente vai buscar responder todas as perguntas. Quer colocar a primeira foto? Vai ter um passo a passo. Como que a gente... Primeira coisa que eu vejo é como que a gente sabe que a estrutura tem algum problema e que a gente precisa interferir de alguma forma. Bom, então vou mostrar a primeira foto aqui para vocês. Aqui a gente pode ver uma junta de dilatação, uma viga e um pilar, onde temos problemas tanto na viga da esquerda quanto na viga da direita e no pilar. Aí é um combo. Então, aí tá claro, tá vendo? Você consegue enxergar a estrutura, consegue enxergar o metal exposto. Aqui eu vou dar um zoom para vocês. O que acontece? O concreto ele é bastante amigável com nós seres humanos. Por quê? Porque quando tem um problema na estrutura, a armadura ela enferruja e ela aumenta de tamanho. Quando ela aumenta de tamanho, ela expulsa essas placas de concreto. Então, sempre que tiver algum problema, vai ter desplacamento no concreto, vai ter som oco, vai ter alguma coisa, ou alguma trinca, alguma coisa, o concreto vai sempre dizer, que nem quando a gente tem um... Bom, não sei se todas, tá? Não sou médico, mas quando a gente tem uma doença, a gente tem uma dor, alguma coisa, algum sintoma, que diz que a gente está com essa doença. No concreto é a mesma coisa. Os sintomas que ele apresenta são esses. Ele começa a desplacar o concreto e a gente consegue ver, na foto inclusive, a armadura oxidada. Bom, vamos para a próxima. Aqui, É bem comum em junta de dilatação a gente ter problema, que normalmente é onde tem as infiltrações, tá? Acima, nesse caso é uma garagem. Em cima da garagem normalmente é o térreo e é onde tem a manta e tem as infiltrações que vão descer pela junta, que é o caminho mais fácil normalmente. Então, quando a água desce por ali, ela acumula no concreto e acelera a oxidação da armadura. E aí acontece isso que a gente está vendo aí, começa a trincar, começa a soltar placas de concreto, porque a armadura, como eu disse, aumentou de tamanho e aumentou de tamanho, o que eu digo é ela aumenta de tamanho, só que ela aumenta de tamanho em forma ela perde resistência, ela aumenta de tamanho, mas ela perde resistência. A parte útil dela diminui de tamanho, mas ela como um todo ela aumenta de tamanho e expulsa essa placa de concreto. quando o metal ele oxida, ele perde uma camada, porque ela acaba... Ela vira ferrugem, que todo mundo conhece, e o metal bom, ele acaba diminuindo sua seção. E essa oxidação, ela ganha volume. Quando ela ganha volume, ela expulsa o concreto. Isso. Vamos para a próxima foto. Olha, aqui é uma viga, e ela é uma viga que ela tá com uma trinca pequena, né? Se vocês olharem, às vezes... Dá um zoom nessa foto Vou pra dar um gente ver zoom. melhor. Às vezes a gente passa a batida disso, mas vocês podem... Aqui fica claro que existe uma armadura em com processo de oxidação. Vocês podem ver que essa trinca ela cresce do canto da viga, vem até essa altura aqui mais ou menos, nesse caso, de uns 5 centímetros, que tem essa viga, é uma viga pequena. E aqui, normalmente, essa é a posição onde corre a armadura. Sim. Então, quando você tem nessas posições da viga ou do pilar uma trinca desse jeito, é um indício muito claro de que a gente tem a armadura sofrendo processo de corrosão. Qualquer trinca a gente tem que ficar alerta e chamar um especialista, um técnico para avaliar, porque ela pode ser várias coisas. Ela pode ser uma sobrecarga na estrutura, a estrutura não está suportando a carga dela, ou pode ser essa questão de oxidação de armadura ou outros fatores. Mas vamos se ater aqui a essa parte de recuperação estrutural. O que acontece, como eu disse, vou ser bastante repetitivo porque é basicamente o que acontece. A armadura aumenta de tamanho e começa a expulsar a placa de concreto. Qual a vantagem da gente diagnosticar isso cedo? É como uma doença no corpo humano. Se a gente diagnosticar cedo, é muito mais fácil de tratar o problema. Se a gente faz um diagnóstico atrasado,
a doença do concreto vai estar bem mais avançada. E para você tratar, por exemplo, num caso de estrutura, você precisa de escoramento, você precisa de repor a armadura que já diminuiu muito de tamanho. Você precisa fazer vários fatores que aumentam muito o custo o custo e o risco da reforma. É bom lembrar que essa parte da troca de armadura é comum quando você tem uma perda de seção, abaixo de 20%, vamos falar assim, da original, e o aço hoje em dia aumentou muito de valor. Então isso é uma coisa que traz um custo elevado para a obra. Olha, esse pilar, ao primeiro olhar, vocês não encontram muita coisa, mas quando a gente dá zoom, eu vou colocar mais para baixo, fica mais fácil de enxergar. Ele aparece com todas essas trincas. Então, esse é outro ponto de atenção que a gente pode levantar. Esse é um caso que até está sendo... É um caso recente na Serpol, está sendo estudado. E existe a possibilidade de esse pilar ter sido revestido para cobrir, por exemplo, uma tubulação de chuva ou uma tubulação para escoamento de água na cobertura, algo desse tipo. E aí cria-se uma cobertura de alvenaria no pilar, então na verdade o pilar ele é menor do que isso, ele está do lado de dentro e essa cobertura que está trincando. Mas Essa é a suposição, né? é a suposição. E como que a gente descobre qual é o real problema? Abrindo. Então a gente tem que ir lá, tem que abrir com cuidado. O projeto primeiro, né? Abrir o projeto antes e depois, normalmente os projetos não são muito fiéis à realidade, a gente não consegue fugir de ter que abrir o pilar. Nesse caso, a síndica ela já até avisou que existe a alvenaria, mas a gente não sabe se essa trinca vem lá de dentro para fora ou se ela só na alvenaria. Aqui é uma trinca, né? Estou arrumando a foto para vocês. A gente tem que colocar. Inclusive, no caso anterior, um dos procedimentos também é você fazer o teste de percussão que a gente fala, que é com o martelinho, vir batendo, para ver se tem um som diferente de algo desplacando ou não. É óbvio que a alvenaria vai ter um som diferente do concreto, então dali, pela experiência, com a experiência, a gente consegue saber mais ou menos o que é, mas o ideal mesmo é abrir para ter certeza do problema. Tá bom. Dá para jogar a foto mais para baixo? Assim? Para baixo, que é importante. Então vamos lá. Essa é uma trinca que, nesse prédio, é um prédio que a gente já fez a recuperação estrutural do térreo e agora a gente está fazendo o orçamento da garagem. Essa é uma trinca que foi observada na garagem e possivelmente, tá? A gente não fez nenhum estudo, mas possivelmente é um problema de corrosão de armadura também, igual a gente tinha na parte superior desse pilar. Foi feito o teste de percussão ali e foi identificado que está oco mesmo o local. Então, a trinca pode ser várias coisas, como a gente disse no começo, mas o que a gente vai tratar hoje é a parte de recuperação de estrutura em casos de oxidação de armadura e ação do tempo mesmo, né? Que o tempo vai fazendo que a estrutura perca... Que o tempo, né, e a falta de manutenção vai fazendo que as armaduras oxidem e perca a resistência dela e esses desplacamentos passam a acontecer. Isso nada mais é do que o sintoma do problema, da patologia como é chamada. Então vamos lá, tem a última foto aqui que é um pé de pilar que a gente chama aqui dentro. É a parte de baixo de um pilar que aparentemente... Estou arrumando a foto para vocês. Aparentemente não tem tanto problema, parece apenas um descolamento da textura, né, da pintura aqui de cobrimento do pilar. E quando a gente tira essa camada, porque ela estava com som oco, quando você bate, você ouve o som choco, né, o som oco. Quando você tira a camada, você vê como é que esse pilar estava do lado de dentro. Vamos avançar essas fotos um pouquinho mais rápido. Isso aqui é outro exemplo de uma viga, tá claro aqui na parte de cima da foto. E, bom, esse é o pilar que a gente mostrou ali há 2 fotos atrás, como ele estava quando ele foi aberto. Pé de pilar é sempre crítico.
por dois fatores, dois motivos, tá? Então, pé de pilar ele tem que sempre tem que ficar por três motivos, né? Pilar segura o prédio. Então, a gente sempre tem que estar atento para saber se ele está íntegro ou não. Ele não pode perder resistência que o prédio corre o risco de cair. Segundo, lavagem de garagem, a água ali no pé do pilar é sempre um local mais suscetível a esse tipo de coisa que faz que a armadura oxide mais rápido. E terceiro, quando é feita uma concretagem, se o concreto é lançado muito alto, o concreto, quando ele desce na forma do pilar, ele bate no chão e acontece um fenômeno que a gente chama de desagregação. Forma-se bolhas de ar ali bem no pé do pilar e isso acelera ainda mais a oxidação, porque o que protege o ferro é o concreto. Então, se não tiver concreto ali, mais fácil de entrar água e além disso, o concreto ele é alcalino, então ele não deixa enferrujar, a não ser que ele perca essa característica dele. Então, são esses três fatores: a concretagem mal feita, errada, a lavagem do térreo e do pé do pilar. E que a gente tem que ter atenção é o pilar do prédio, é sempre o que a gente tem que ter mais atenção, que é o que segura o prédio no lugar. Desculpa ter te cortado. Não, tá certo. Você consegue explicar isso da melhor maneira. Deixa eu só arrumar a foto pra vocês. Vamos pra próxima. Aí é mais um caso de De viga, de junta, junta. de dilatação. A gente quer trazer essas fotos até para vocês verem e talvez identificar em alguns lugares que vocês passaram, tem esse problema. E às vezes você não sabendo, você passa pelo lugar e como se nada, como se nada E tivesse acontecendo. o ponto de atenção aqui é enxergar que às vezes embaixo de uma simples trinca, uma trinca pequena, passa, dá uma batidinha, vê se ele tá oco, bate em volta, vê se faz o mesmo barulho. Porque às vezes embaixo a gente tem essas patologias que a gente está trazendo aqui para vocês. Isso aqui é um console, ele funciona para apoiar as vigas, né? Apoiar cruzamentos de vigas em uma garagem principalmente. E olha como ele estava quando foi raspado a cobertura dele, com toda essa parte de metal exposto, essa armadura está oxidada e o console é um lugar que você não pode ter esse tipo de coisa, né? O console não pode falhar. É como se fosse o pilar. O console ele segura toda a estrutura que tem em cima dele. Então, É exatamente esse o intuito dessa live, é o ponto de atenção. É de você, a partir de agora, quando andar pelo seu prédio, na garagem, ver esse tipo de coisa e já, opa, deixa eu me preocupar aqui que talvez seja um problema mais grave. É até um negócio que quando a gente trabalha com isso, a gente começa a andar nos lugares e e ver. fica crítico. É que nem qualquer profissão, né? Um dentista ele fica vendo os dentes dos outros, a gente fica vendo as construções. A partir do momento que você conhece um negócio, que você passa a ter esse conhecimento, a sua mente abre, né? Expande e você começa a ver esse tipo de coisa mais vezes, né? Aqui, ó. Isso aqui é outra viga que depois de aberta ela mostra realmente como se encontra a situação. E aqui é a primeira parte do processo de recuperação. Essa foto é um pouco antiga, vocês podem ver, tem até a data aqui dela, de 2008. O processo consiste na abertura da seção. Eu vou dar um zoom para vocês conseguirem ver o corte com o disco diamantado, que é feito para demarcação do local. Você consegue explicar, Fernando, como é que é feito? É feito esse um processo? corte em formato geométrico, quadrado, e aí desse corte é feito descascado, né, o concreto para chegar na armadura. E aí identifica, na armadura que eu cheguei, tem armadura íntegra ou ainda está oxidada? Se está oxidada, aumenta um pouco esse corte para fazer o reparo. E aí daí a próxima etapa, não sei se tem foto ou não. Tem foto de todas as etapas. A próxima etapa é o lixamento da armadura. Depois do lixamento a gente consegue medir para ver se ela diminuiu, se vai ter que acrescentar ferro ou não. E normalmente a regra que se usa é, se diminuiu mais do que 15% do diâmetro, a gente acrescenta a armadura. Aí adequar a foto. continua no mesmo procedimento, que é o lixamento, que é para tirar toda a ferrugem e a gente vê o ferro até chegar na armadura
sã, né, que a gente diz. Esse lixamento, há um tempo atrás, ele era feito manualmente, então levava muito tempo. Hoje em dia, a gente tem o primeiro lixamento com a lixa na escova de aço, né, na rotativa, Uhum. e depois tem um acabamento manual. Isso encurtou bastante os prazos de obra, o que é interessante para todos os lados, né? Para vocês tem menos incômodo e para nós também que a gente consegue fazer a obra um pouco mais rápido. Então, esse é um processo de recuperação estrutural que a gente executa hoje em dia. Vocês podem ver que aqui atrás, na foto, vocês reparem que tem toda a parte de escoramento do local. Então, toda recuperação estrutural, ela é seguida de um escoramento no entorno de onde vai ser feito o trabalho, né? Não tem necessidade, a maioria das vezes não tem necessidade de escorar o prédio inteiro, mas no entorno do trabalho é feito um escoramento onde suportaria a falha daquele pedaço. Sim. Quando é recuperado trechos grandes assim, né? Uma das vantagens de você diagnosticar cedo o problema, você pega um pedacinho desse tamanho, você não precisa escorar a laje inteira, por exemplo. Sim. Só que esse pedacinho assim, ele, daqui 1, 2 anos ele está muito maior. E aí você precisa fazer esse escoramento. Depois desse lixamento, a gente aplica um produto que é a base de zinco, que é o passivador de armaduras, tá? Que é para evitar que a corrosão ocorra na armadura dali para frente. É um produto que funciona como metal de sacrifício. É o zinco que ele vai oxidar antes do aço, tá? Só um Então, momento, a gente tem foto disso também, problemas de live. põe atenção aí. Mas enquanto isso eu vou explicando. É uma tinta que você passa na armadura que é a base de zinco. E o zinco ele vai oxidar antes do aço. Aí quando acabar o zinco, aí começa a oxidação do aço, tá? Então ele vai prolongar muito mais a vida útil da armadura que foi colocada. Depois de tratar dessa armadura com essa pintura, com esse passivador de armadura, que a foto tá aí, inclusive, tá chegando a foto, tá chegando. Tá chegando. Depois de tratado isso, aí é feita a recomposição com argamassa polimérica ou com microconcreto, que mais conhecido como grout. Aí depende do reparo, depende de vários fatores que acho que não vem ao caso aqui. Tá? Chegou? Chegou só arrumando. Hoje tivemos problema com a internet, hein? Essa live acho que nem tá ao vivo, foi gravada e a gente vai Mas ter que tá postar gravada, depois. vai ser postado. Então vamos lá. É só... Bom, a gente só continuando aqui na sequência de fotos que a gente está seguindo, aqui segue um pouco mais do lixamento. Aqui é o acabamento manual, no qual eu havia comentado para vocês. Uhum. Tem uma lavagem. A lavagem, antes de aplicar o passivador de armadura para tirar a poeira. Tem que tirar a poeira, tirar aquele restinho do ferro que fica, Sim. todas essas coisas, detrito que solta. Com jato de água. E aqui... E aí é a pintura que eu estava dizendo. É uma pintura à base de zinco, que nesse caso é vermelho, mas cada marca tem uma cor diferente. Tá? E essa pintura não pode ser usarcão, tá? Apesar de muita coisa gente parecida, usar, mas não é adequado para esse tipo de reparo. O que tem que ser feito é o passivador de armadura mesmo, que é a base de zinco ou outro metal. Mas várias marcas têm passivador de armadura, que é o nome desse produto. Aqui para vocês verem como fica, né? Que são duas vigas junto com o encontro de outra viga. Tem toda essa parte toda já pintada, pronta para receber a forma e ser preenchida com grout. Um ponto importante é que quando essa pintura é feita, ela deve ser feita só no ferro. Não pode pintar, não pode o cara pegar um pincel desse tamanho e querer pintar um ferrinho assim, que ele vai borrar tudo. E se ele pintar o concreto, depois a aderência da outra massa que você vai pôr por cima, ou do grout, ou da argamassa polimérica, ela fica comprometida. Então é importante
prestar atenção nesse detalhe. Você vê que na foto ele tá... a gente é bem detalhista com isso. Não pode pintar nada além do ferro, porque você compromete a aderência da próxima etapa, que é... que são as formas que são colocadas. Aqui é uma viga, tem a forma, Formas de madeira para colocar o microconcreto, porque ele é fluido, né? tem a entrada do microconcreto, só que, se não me engano, tem até um tamanho correto, uma inclinação Sim. correta para garantir Tem que fazer a entrada de um lado e a saída do outro, que para o ar, para entrar o concreto por aqui, o ar sair por aqui, senão forma uma bolha de ar lá dentro. Então, tem que espalhar de maneira correta, tem toda essa parte técnica. São detalhes que importantes para você fazer o procedimento correto. Senão você vai tirar a forma e vai ter um monte de buraco de ar. Aí o trabalho é muito maior. Próximo. Isso aqui, de novo, tamanho... É o ferro pintado, né? Pintado. Isso aqui é uma viga acabada. E aí a viga depois do serviço do serviço completo. Essa aqui, ela tem o serviço completo. Depois que termina de fazer a retirada das formas de madeira, fica tudo cinza, porque o grout, nesse caso, ele é cinza, é base cimento. E aqui vocês podem ver, já tem a aplicação da nova junta de dilatação. Então, é a pintura, né? Pintura em branco, porque isso, depois de acabar, você tem que dar um acabamento estético na obra. Pintura em branco e aquela afetação da junta, que normalmente se faz com material elástico, tá? É importante deixar essa junta trabalhar. Não pode colocar nada rígido entre uma viga e outra, porque se tiver uma coisa rígida, a viga vai trabalhar e vai desplacar a parte de baixo do concreto, e aí vai acarretar toda essa corrosão da armadura de novo. Então é importante ter um material flexível para a viga, porque a junta de dilatação, o nome já diz, é uma junta para dilatação da estrutura. Quer dizer que ela movimenta de forma diferente uma da outra. Então, se tiver uma pedra aqui, por exemplo, uma pedrinha, a hora que ela movimentar, a parte de baixo vai destacar. Que a gente vê muito, né? De pessoal fechando as juntas e trincando ali. E aí a armadura começa a oxidar mais rápido, porque está aberto. A água começa a entrar, o ar, a umidade começa a entrar por ali. As pessoas acham que fica mais bonito colocar um revestimento. Passa uma massa, passa um uma gesso. massa, fica lisinho, assim, no primeiro momento fica bonito. Primeira trinca que aparece, já começa a aumentar esse problema. Então, não é uma coisa... Não é só estético. Não é só estético, junta. exato. Ela tem um porquê dela ser desse jeito. Aqui a gente está no processo final, de novo. Não é a mesma viga, mas é a mesma obra, tá? E está sendo aplicada a nova junta de dilatação, mas já foi feito a recomposição da viga como um todo. No final dessa obra, como vocês podem ver, tem umas tubulações passando, então vai ser feita a limpeza da tubulação, tirar a tinta velha, e essa obra também teve a repintura das tubulações, se não me engano, para fazer a renovação do esquemático das tubulações, deixar tudo bonitinho, então aí as pessoas têm uma garagem nova de novo, mais bonita, mais agradável. Bom, acho que de pauta é isso. De fotos, o que temos para mostrar para vocês hoje foi isso. A intenção foi mostrar como encontrar um problema para que esse problema seja encontrado cedo, tá, gente? Essa é a nosso principal recado para vocês hoje, porque quanto mais cedo, melhor, né? Como muita coisa na nossa vida, quanto antes for encontrado, mais barato, mais fácil a recuperação, menos risco, tá? O prédio, as pessoas, que é a parte mais importante, fica exposto. Bom recado, Fernando. É isso, o recado na descrição desse vídeo tem nosso e-mail, nosso contato, não tem WhatsApp, né? E-mail, WhatsApp contato, WhatsApp não tem no link. Vai aparecer no link. E-mail, contato, tem o link para participar do curso de síndico. Curso de manutenção de fachadas de síndicos. E... Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like no vídeo, compartilha com quem você acha que ajudaria. Na próxima quarta-feira, às 17 horas,
aproximadamente, 17, 17, 17 e 6. e 6, 17 e 6 a gente fala. Tem mais uma live, tá? Toda quarta-feira, nesse horário. Espero que vocês tenham gostado. Tem mais alguma coisa? Só pedir a ajuda de vocês, para vocês quiserem propor algum tema. A gente também está aberto a conversar do tema, lógico, dentro do nosso conhecimento, né? Mas o que vocês tiverem de dúvida, deixa aí embaixo, porque a gente vai criando os temas que vão aparecendo com mais frequência no nosso dia a dia. Mas caso vocês queiram alguma coisa específica, por favor, deixa no comentário, manda um e-mail, que também ajuda bastante. Obrigado, gente. Até a próxima. Até a primeira opção.